faz meu ego se fingindo submissa, mas no fundo me enfeitiça. Quando eu chego em casa à noitinha, quero uma mulher só minha. Mas pra quem deu luz não tem mais jeito, porque o filho quer seu peito. O outro já reclama sua mão, e o outro quer o amor que ela tiver. 4 homens dependentes e carentes da força da mulher. Do barro de que você foi gerada, me dê inspiração pra ver cantar você nessa canção. Na escola em que você foi ensinada, jamais tirei 10. Sou forte, mas não chego aos seus pés. Hoje no nosso programa Planeta Mulher, nós vamos falar sobre a evolução das unhas. Também temos nosso momento gastronômico e o nosso momento humorístico também com Rian Gago. Então hoje nosso programa estará imperdível. Ligações, gente, participação 37312536. E eu gostaria de chamar a nossa primeira entrevistada de hoje, falando sobre a evolução das unhas com a design de unha Mila De Toffoli. Boa noite, Mila. Boa noite. Bom, a Mila, né, ela tem uma trajetória assim, de vida fantástica, né? Ela é formada em letras, né? Se encontrou nessa área de design de unha e ela vai comentar conosco aqui no nosso programa sobre como é que foi essa trajetória da vida dela, vai falar um pouco também do sindicato das manicures. Nós vamos ver assim, trabalhos fantásticos, tanto ao vivo, tanto na internet, de algumas unhas, né, feitas por Mila. E eu gostaria de começar, né, perguntando a Mila, né, como foi essa sua trajetória, né, como tudo começou, esse trabalho seu de manicure, trabalho. Mila até um pouquinho tempo atrás estava dando aula, né? É formada em letras. Então eu queria conhecer um pouquinho dessa sua vida, né? Como é que tudo começou, desde lá do início, né? O primeiro trabalho como manicure, depois essa questão da se formar em letras, trabalhar paralelamente. Eu queria que você conversasse conosco sobre isso, Mila. Bom, boa noite, gente. Eu sou a Mila, como a Rose já falou, né? Então, eu comecei essa trajetória mais ou menos uns 6 anos atrás, né? E até então eu só fazia a minha unha mesmo, fui convidada para estar trabalhando dentro de um salão. Eu falei que, olha, eu não sei fazer unha. Você falou, não, vamos, tenta, e acabou que eu fui, né? Comecei fazendo muito pé, hoje em dia eu não gosto de pé, acho que até por causa disso, né? E fui evoluindo, mas não foquei nessa área de unha, até porque não dava tempo, né? Até então não gostava, não tinha esse carinho que eu tenho hoje. E passou o tempo, eu fui trabalhar em outros locais, né? E comecei a fazer unhas paralelamente aos meus trabalhos. Então fazer unha era a minha segunda opção. E até que surgiu minha faculdade, né? Que foi um sonho que eu consegui realizar junto com a minha mãe, né? E eu paguei minha faculdade fazendo unha. As pessoas assim, nossa Mila, como é que você conseguiu? Eu fiz unha, me apertava, tudo, mas consegui pagar minha faculdade toda, né, fazendo unha. E acabou que eu me formei, né, eu tenho 2 anos de graduação em letras, português e espanhol. Me formei e quando foi ano passado eu fui convidada para dar aula no IBEC, né? E eu comecei a dar aula, até então eu não queria dar aula, eu saí da faculdade com o intuito de fazer tradução e legendagem,
né? Só que perdi totalmente o foco. E no IBEC eu fui começando a ter o prazer de dar aula. Comecei assim a gostar do que eu fazia e acabei me apegando às minhas turmas, né? E foi um desespero eu ter que estar dentro de um colégio com adolescentes. Falei, nossa, eu sou pequenininha, cara de nova, como é que os meus alunos vão me encarar, como é que vai ter o respeito? E hoje em dia, assim, eu agradeço muito a oportunidade que eu tive lá, porque eu tenho os meus alunos como os meus amigos, eu consegui conquistar o coração de todo mundo, consegui passar a barreira, porque assim, o espanhol é uma área difícil, todo mundo gosta do inglês, porque desde pequenininhos eles estão acostumados com a língua inglesa, né? E o espanhol tem sempre aquela coisa assim, a questão do preconceito. Até para ele parecer um pouco com a nossa língua, tem essa dificuldade. Ah, professora, eu quero aprender espanhol para quê? Né? Não vou usar para nada. Então assim, eu acho mais fácil, acho gostoso, eu fui conquistando meus alunos aos poucos. Né? E no final do ano nós fizemos um projeto lindo dentro do IBEC, que eu tenho até vídeos depois, se vocês quiserem, vocês podem ter esse acesso, onde os meus alunos apresentaram um pouquinho da Espanha para os pais, para os alunos, para os professores do colégio, a diretora. Então a gente apresentou um pouquinho. Foi aí que eu tomei mais gosto. Sendo que passou o ano, né, mudou o ano, eu ganhei mais 7 turmas. Então no IBEC, além das 3 que eu já tinha, eu ganhei mais 7. Eu fiquei com 10, eu falei assim, nossa, como é que eu vou encarar tudo isso, né? Acabou que eu consegui encarar, só que a área de unha eu fui crescendo, porque eu comecei a divulgar os meus trabalhos em outubro do ano passado. E nessa de divulgar, eu vi que eu podia estar fazendo trabalhos online, podia estar fazendo exposição dos meus trabalhos, e as pessoas começaram a me procurar. Então assim, acabou que do início do ano pra cá eu comecei a crescer mais numa área do que na outra. Não que eu não tenha crescido no colégio, porque eu cresci muito, né? Tanto é que eu ganhei mais 7 turmas. Acho que assim, eu tenho como reconhecimento do meu trabalho feito lá dentro, pelo carinho que eu tenho dos alunos, né? E acabou que eu tive que pedir a demissão, assim, com muita tristeza no coração. Foi até um momento assim bem triste pra mim eu estar conversando com a Heloísa, porque eu falei assim, gente, o que eu vou fazer? Eu preciso de mais um dia pra mim, pra poder, quando eu comecei com os cursos, né? E eu tive que pedir a demissão assim com tristeza. Foi difícil conversar com os meus alunos, ainda mais o meu 3º ano e meu 2º ano foi assim, um momento muito difícil. E eu tive que fazer tudo isso pra poder focar na unha. Tá. Agora, Mila, deixa eu perguntar uma coisa pra você. Assim, você, na realidade, você trabalhou algum tempo, né, como manicure, né? Isso. Até então você ainda não tinha essa área de design de unha. Você simplesmente fazia a unha, mas não tinha essa questão da unha de gel, essa unha decorada, essa unha mais elaborada que você acabou se especializando, né? Hoje quem entra lá no seu local de trabalho vê que você faz trabalhos assim belíssimos. Mas assim, esse trabalho seu de manicure, né? Que aí você falou que paralelamente fazia concurso de letras, acabou realmente o curso de letras, a manicure, né, te absorvendo mais, e você tinha comentado comigo que aí você sentiu a necessidade de se especializar e você fez cursos nessa área, né? Esses cursos que você fez foi aonde e assim, por que você começou a sentir essa necessidade de se especializar mais nessa área de manicure? Fala pra gente. Então, o primeiro curso que eu fiz foi em um salão em Ipanema, né? Que foi o curso da Acrigel, gel e silicone. E eu fiz foi há 2 anos atrás. Só que eu comecei assim, fiz o curso, eu não tive muita assistência de onde eu fiz o curso, então assim, colocava unha, não dava certo, né? Aí eu falei, não, eu vou parar um pouquinho com unha de acrigel, porque assim, não tá dando certo. E comecei a fazer só unha comum mesmo no salão onde eu trabalhava. E acabou que eu saí de lá, falei assim, bom, eu vou ficar em casa um pouquinho, mas eu fui convidada por um outro salão por conta do meu trabalho. E eu falei assim, não, se eu fiz o curso, eu tenho que encarar o que eu fiz. Já que eu não tinha assistência, eu vou ver de outra forma. Então comecei a pesquisar na internet, comecei a fazer nos amigos, né? Na minha mãe, que é sempre minha cobaia. Então eu comecei a fazer assim no pessoal, eu falei assim, não, tem que me especializar. E acabou que eu fui vendo defeitos em alguns trabalhos que eu fui tirando dos meus. Né? Eu falei assim, não, olha, esse produto eu posso usar com isso e esse eu não posso usar. E eu fui me especializando. E eu comecei a ter bastante procura.
E decoração, e na área da decoração, eu nunca fiz curso. Né? Eu achava que eu nunca ia conseguir pegar um pincel na minha vida para fazer uma oncinha que fosse, um lacinho que fosse. E isso uma cliente, ela falou assim, não, você vai fazer minha unha. Eu falei, não vou decorar. Não, eu quero aquela decoração, quero uma decoração toda de zebrinha. Eu falei, não sei mexer com esse pincel longo não, só sei mexer com uma canetinha que ela tem a ponta bem fininha que dava para fazer florzinha de pinguinho, né? Aí eu falei assim, não vou mexer com esse pincel longo não. Ela vai, aí eu fiz. Quando eu fiz, ela viu como é que você consegue? Eu falei, gente, eu consigo. Eu achei que eu não conseguia, né? Eu falei, bom, já que eu consigo, eu vou testando outras coisas. Então, assim, fui pegando fotos na internet, fui treinando em unhas, né? Essas unhas postiças que a gente compra. E cada vez eu fui me especializando mais. E acabou que eu comecei a criar gosto. Eu vi que ali eu tinha um reconhecimento. Eu vi que as pessoas começavam a me procurar por conta do trabalho que eu fazia. Porque eu falo assim, manicure todo mundo né? Unha comum todo mundo faz. É verdade. Por que eu não posso fazer um diferencial, né? Eu até brinco com os meus amigos particulares, pessoal, olha, eu não sou manicure, eu sou designer de unhas, né? Porque manicure fica mais chique, fica mais chique, né? Manicure todo mundo faz, né? E acabou que surgiu a Pilbella por conta da deficiência de Maricá em relação a produtos para alongamento de unha. Eu comecei a ter deficiência que eu não conseguia achar. Aí um dia que eu estava irritada, que eu precisava da unha, o fornecedor não me trazia, eu liguei para a central da Pilbella. Eu falei, eu estou interessada em poder estar fazendo o curso com vocês e eu queria pegar essa representação que Maricá não tem. Ela, adorei. Na semana seguinte eu já estava lá conversando com ela. Então ela me deu a oportunidade de eu estar pegando a representação e já estar apresentando novamente os produtos dentro de Maricá. Ah, legal. Então, assim, na realidade, assim, curso, na realidade, de manicure você não fez. Aí você chegou a fazer um curso de design, né, em unha. Eu tô até recapitulando, porque, assim, muita gente acha assim, né, que tudo se resume, às vezes, num curso. Assim, a gente sabe que o curso ajuda, mas a gente também sabe que depende muito da gente correr atrás, né? Exatamente. Mas, na realidade, você começou a mesmo se tornar uma designer em unha através de vídeos que você começou a ver na internet, ver os acertos e os erros das pessoas, né? Começar realmente a assistir, né? Porque muita gente, eu falo isso, Mila, porque muita gente, às vezes, tem acesso à internet, às vezes para fazer besteira, né? Para postar besteira. E se a gente for pensar bem, a internet é uma ferramenta fantástica que, se você sabendo usar, você realmente consegue aprender uma porção de coisa, né? Que a gente estava até comentando quando eu tive lá onde Mila trabalha, que as pessoas às vezes utilizam rede social principalmente só para martelar, né, fazer críticas. É verdade. E a gente sabe que, na realidade, né, a rede social, YouTube, né, essas coisas, a gente sabe que a gente pode aprender muita coisa boa, muita coisa útil. Foi o que aconteceu com você. E essa questão de você estar passando muita coisa pela internet, né? A Mila, gente, para quem não sabe, ela tem um Face, tanto de Mila De Toffoli, né? E tanto das unhas de Toffoli também, né? Também. E o que é legal, né, que eu achei super interessante, que depois a gente vai até comentar mais adiante, mas o legal de Mila é que Mila acabou personalizando todos os trabalhos que você apresenta, né, Mila? A Mila tem assim, a Mila é conhecida pelas unhas que você tira foto naquele papel que você personalizou, né? E que hoje todos copiam, né? Então foi uma criatividade muito legal no começo de vida profissional de Mila e que ela até hoje absorve isso. E eu queria saber sobre essa questão das suas dicas, né, sobre as perguntas que as pessoas fazem para você via internet, as críticas que, infelizmente, a gente sabe que algumas são construtivas, mas que algumas são muito destrutivas, né? Mas que a gente realmente sofre. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas dicas que você passa das pessoas te ligarem de outros estados, de outro estado ou de outras cidades para estar, né, te perguntando sobre... Então, eu criei a minha page com o intuito de me divulgar. E acabou que as pessoas começaram a me fazer perguntas, né? Hoje eu tenho uma page que ainda é pouco, mas eu considero bacana, com quase 10 mil acessos já em menos de um ano.
e sem eu divulgar em grupos, né? Só assim, divulgação boca a boca, olha a page da Mila, eu dou meu cartão. Então assim, eu comecei a divulgar meus trabalhos e as pessoas começaram a perguntar, poxa Mila, como você faz isso? E até a questão do papel que você falou, né? Eu coloquei isso porque eu tenho muitas amigas no Facebook ao qual eu não conheço, mas assim, que uma dá dica pra outra, e estava acontecendo muito roubo de fotos na internet. Então assim, tinham pessoas que pegavam as minhas fotos e colocavam em outras páginas como se fossem delas. E eu via as minhas amigas de Facebook, também designers, reclamando em relação a isso. O que eu fiz? Eu fiz, poxa, eu tinha visto, não me lembro aonde, um papelzinho com vários nomes. Eu fiz assim, tá aí, vou fazer um papel de fundo, até porque eu também não tinha tempo de ficar editando o tempo todo as fotos. Eu vou fazer um papelzinho de fundo e vou colocar, já fotografo minhas fotos já vem com meu nome. E comecei a dar ideia para as meninas. Então assim, muitas me pediram autorização para poder estar utilizando o meu papel, isso eu acho bacana. Outras simplesmente copiaram, outras reclamaram, mas hoje em dia usam também. Então assim, acabou que essa parte eu achei bacana. E a questão das dicas, eu vi a deficiência que eu tinha e eu pesquisava. E eu comecei assim, sem querer, eu comecei a dar certas dicas de unha, postava algumas coisas falando sobre a unha. E, por exemplo, eu coloco um trabalho com uma fitinha, eu trabalho com uma fita metálica que eu acho que assim, se eu botar a pergunta mais pedida na minha page, a resposta mais pedida vai ser de como eu faço para grudar a fitinha na unha. Porque essa fitinha, ela dura de 3 a 4 dias, né? Poxa, Mila, eu coloquei a fita, ela saiu no mesmo dia, eu fui lavar a louça, ela saiu. E eu consigo a façanha de deixar a fita de 1 semana, 15 dias na unha. Hoje, inclusive, eu fotografei a unha de uma cliente que estava na semana passada comigo com as fitas intactas. Então, assim, poxa, vou começar a utilizar isso a meu favor. E em relação às críticas, até mesmo pelo fato de eu dar dica, eu recebi uma crítica uma vez, poxa, mas você dá dica de tudo que você faz pela internet e o que você ganha com isso? Ninguém te paga? Falei, bom, pra mim o dinheiro não é importante, eu sempre falei isso, né? E pra mim o importante é o reconhecimento, porque ela fala assim, poxa, foi a Mila que me ensinou. Então, assim, eu dou dica e as pessoas vão e falam assim, pô Mila, obrigada. Aí eles colocam textos no meu Facebook, nas mensagens inbox, elas me escrevem cada coisa linda que pra mim eu considero como se fosse a melhor forma de pagamento, né? E eu tenho, lógico, as críticas destrutivas, que tem pessoas que conseguem ver o que não existem. Lógico, eu não sou perfeita, eu erro como qualquer ser humano. Mas esses dias, uma crítica até que me chamou a atenção, que eu nunca tinha ouvido na minha vida, uma unha de uma cliente estava bem cutiladinha, bonitinha, com esmalte claro. Eu fiz a decoração e a menina simplesmente colocou assim embaixo numa página. Eu não sei se eu tenho pena da profissional ou se eu tenho pena da cliente que permitiu que ela passasse esmalte vermelho no canto das unhas para poder estar mostrando que a unha estava bem cutilada. Então assim, isso foi uma crítica destrutiva, mas que até então eu não conhecia que isso também poderia existir, né? Eu falei assim, caraca, como é que as pessoas conseguem imaginar coisas que você nem sabe, você nem tem conhecimento disso, né? É verdade. Bom, gente, vamos dar agora um pequenino intervalo e voltamos já com Mila.